Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos. Eu vim te dar a palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas, por cada um de nós. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto. E se você está chegando aqui, esta é a sua primeira vez, não perca essa oportunidade de estar se inscrevendo no canal, querendo estar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal A Voz que Clama no Deserto. Você vai precisar também estar acionando o sininho, tá bom? Dentro aqui do nosso quadro de momento de reflexão, estaremos considerando o tema, que já foi conhecido aí, evangelismo ou marketing denominacional. Na verdade, faltou aí ponto de interrogação, que seria, comum tá aí. Mas considere que tem aí um ponto de interrogação. Foi um erro meu, tá bom? Evangelismo ou marketing denominacional? Para tanto, vamos estar orando, depois estaremos lendo versículo bíblico, que vai estar de base para a nossa reflexão, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos por tão grande salvação. O nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. E pela esperança que temos, Senhor Jesus, que a qualquer momento o Senhor está voltando para nos buscar. Queremos, Senhor, te agradecer também por esse momento e por esse tema, Pai, que tem que chamar a nós, cada um de nós, para para um julgamento introspectivo, pessoal e particular. Porque qual é a verdade? Qual a motivação pela qual tem nos levado a ser participante de um trabalho evangelístico ou de, Senhor, está cumprindo isso, Senhor? Em que esfera isso se encontra? Dai-nos, Senhor, entendimento nesse momento. Guarda-nos, Senhor, de estarmos sobre um foco errado, um foco superficial, um foco vazio, Senhor, um trabalho em vão, por conta de uma motivação errada. Tem misericórdia de nós, Pai. Aviva, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Aviva cada um de nós, porque carecemos, ó Pai, para que nós não venhamos cair, meu Deus, sobre a esfera do marketing, Senhor, denominacional. O marketing, Senhor, um cristianismo que trabalha apenas sobre uma ferramenta de, Senhor, de anúncio, não tendo nada, explicitamente nada a ver com o evangelismo. Dá-nos essa compreensão através de cada ponto desses aqui, Pai, que vamos estar tratando, e nos guarda desse grande mal. Que a nossa motivação ela esteja correta, que o teu amor a nos constranger, nos leve, Senhor, a fazer esta obra em amor e com amor, lembrando-nos, ó Pai, da palavra do apóstolo Paulo: ai de mim se não pregar o evangelho. Que seja nossa também essa mesma cobrança. Cobrança, porém, mudança de atitude frente a ela. Faz isso, Pai. Guarda-nos, Senhor, da acomodação. Guarda-nos, Senhor, também de tratarmos essa questão de forma despretensiosa, de forma vulgar, de forma com desprezo, enfim, Pai. Tem misericórdia. É o que nós pedimos, Senhor. Eu te agradecendo por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo aqui o texto bíblico, que se encontra em Marcos 16, versículo 15 e 16, somente como base para tratarmos dessa questão, Se o evangelho hoje ele se encontra
sob a esfera da sua legitimidade, autenticidade, ou está somente sobre a esfera de uma formalidade, de uma propaganda, de uma divulgação, enfim, menos evangelismo autêntico. Então, é diante dessa questão que eu vou estar trazendo aqui esta reflexão para nós. E para tanto, vamos estar lendo Marcos 16, 15 a 16. E disse-lhes, Jesus dizendo para o discípulo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, amados, o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a igreja era para ir. Não é para ficar sobre acomodação congregacional. Não é para ficar apenas numa esfera denominacional. A prioridade do cristianismo ou do cristão tem que ser o ide. Esta é a prioridade da igreja. E a pergunta que não quer se calar diante dessa introdução aqui, desse prefácio aqui, é qual o maior tempo em que nós, como igreja, dentro de cada um do nosso ministério, temos dado. O nosso tempo se está mais ligado à rotina denominacional, ao compromisso de culto, semana, dia a dia da semana, referente a eles na igreja, congressos, trabalhos vários, ensaios vários, e o ide. Parece que quando se fala dentro da igreja, amados, infelizmente, eu estou falando nós, estou me colocando como tal, somando a vocês, a esse tipo de coisa, tipo de atitude nossa. Quando é para... E quando se faz o ide, ou se faz, em resposta ao ide, um evangelismo fora das paredes da igreja, é um pequeno grupo que está ali presente. Por incrível que pareça, amados, é o que nós temos que nos perguntar por conta disso. Porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos uma igreja atuante. Está lá em Atos. Uma igreja que recebeu a palavra, foi alcançada pelo poder de Deus e passou a multiplicar, não é somar, a multiplicar o trabalho. Só para os irmãos e ouvintes terem uma ideia, a igreja de Roma, ela foi alcançada por aqueles que ouviram a pregação do apóstolo Paulo, que ouviram a pregação dos apóstolos. Foram alcançados pela pregação e foram eles que fundaram a igreja ali, quando foi fundada em Roma. Quando o seu início foi nas casas. Tinha um templo, mas depois de Tito ter destruído ali, em 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém, os criapidados ao calor da perseguição, a igreja tinha sua reunião em casa, porque aquele momento era um momento de perseguição. Porém, nem a perseguição pôde parar a igreja do Senhor Jesus, a exemplo da promessa que ele tinha feito e a garantia que ele tinha dado, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, e nós, amados? Será que estamos realmente comprometidos? Será que realmente temos consciência da obra que o Senhor fez em nossas vidas?
Observe se nós, como igreja, num sentido pleno da palavra, tivesse, com as exceções, que sempre vai ter as exceções, compreendemos isso. Mas tirando as exceções, que são exceções, já diz a palavra, são poucos, são um número insignificante daqueles, por alguma razão, não poderiam estar ali. Mas observe se aquela igreja que se reúne no domingo, eu não vou nem tomar os outros dias, vou tomar domingo, que se encontra ali reunida, em todas as congregações, igreja sede, o maior número é no domingo, por conta do feriado, é claro, mas aproveitar o dia do Senhor, estão ali reunidos. Agora, imagine, tirando as exceções, se aqueles que eu visse ali, né, durante a semana, né, como é dado aviso, dos trabalhos de evangelização, fizesse corpo a este aviso, imagine, amados, como seria o impacto do evangelho no nosso tempo presente. Eu estou falando no nível da igreja no geral. Sair no domingo só tem aquela multidão, uma praça com crente, vai na outra praça outro grupo de crente, vai nas ruas, os crentes ali daquela congregação, daquela localidade, todas que estiverem ali reunidas, saindo para o evangelismo, dando essa ênfase ao trabalho evangelístico. Esse seria um evangelho autêntico, um interesse autêntico de coração em cumprir o ídolo do Senhor. Mas o que nós vemos, infelizmente, para nossa tristeza, é que nós nos acomodamos, é que nós nos tornamos insensíveis ao ídolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sexta-feira falamos sobre o progresso do evangelho. Nesta quinta-feira estamos falando sobre este questionamento, esse tema que é uma pergunta. Evangelismo é o que fazemos? Ou apenas se trata de um marketing denominacional, onde se dá apenas por anúncios, por entrega de uma situação, de um folheto gráfico? Quando evangelismo, amados, ide por todo mundo e pregar o evangelho, é abordar as pessoas, é conversar com as pessoas, é se colocar como instrumento de Deus para que aquele que ouvir a palavra de Deus venha a crer e ser batizado e ser salvo. Esse é o evangelho genuíno. E aqui eu vou trazer os três aspectos do evangelho, do evangelismo autêntico e do marketing denominacional, para que eu e você venhamos aqui refletirmos. Aqui não é para julgar, aqui é para encarar a verdade, encarar a nossa realidade e buscarmos no Senhor, né, ter essa pegada. O Senhor vem fazer conosco como fez com os primeiros ali que foram revestidos de poder. Que o Senhor Jesus venha batizar com o Espírito Santo e levantar um contingente que venha realizar um evangelismo, né, autêntico à luz da sua palavra. E aqui eu trago aqui 3 situações e a diferença desse tipo. Qual que é o evangelismo autêntico? Qual que é a marketing denominacional? Quando o evangelho é tratado apenas como um produto para enobrecimento da placa do ministério e outras razões que o tornam o evangelismo apenas um marketing denominacional. Observe, guarde, medite e reflita comigo, considere a luz da palavra de Deus. Primeiro, o evangelismo autêntico se dá por um compromisso de coração em cumprir o ID de nosso Senhor Jesus, pregando o evangelho de maneira interpessoal ou coletiva, se colocando como instrumento na mão do Senhor. Se colocando como instrumento na mão do Senhor e no interpessoal. Esse é o evangelho autêntico, aquele que nós estamos comprometidos com o ID, que não estamos presos a uma liturgia,
não estamos presos a um programa de ministério, ainda que ele seja louvável quando o tem, e aproveitamos também para fazer corpo a ele, porém, corremos o perigo de estar sobre a esfera do marketing denominacional. Porque o marketing denominacional se dá pelo simples ato de uma divulgação gráfica, contendo a explanação de um versículo bíblico, eu pus aqui a explanação bíblica, e um endereço denominacional com horários de culto, e quando não apenas a informação de um evento local. Evangelismo este que é somente promovido por conta de uma ocasião em si, dentro daquele ministério. Vai acontecer um congresso, vai acontecer determinada situação, então para isso é movido por estes elementos para se fazer o ID. Isso não é um evangelismo autêntico. O evangelismo autêntico, vamos ver mais na frente por quê. O evangelismo autêntico é aquele que tem um compromisso de coração. Interpessoal está alheio a uma divulgação gráfica. Ela pode ser até útil depois do evangelismo para dar uma direção àquela pessoa que você está evangelizando. Ele teria que ser o último a ser tirado do bolso. O que teria que estar nas nossas mãos não era folheto. Primeiramente a palavra de Deus. E abrir ela, e ler, e falar do amor de Deus para aquela pessoa em que estamos evangelizando. Segundo lugar, o evangelismo autêntico se dá por um comprometimento de coração aos interesses do reino de Deus em face, olha só, da obra de salvação realizada em sua própria vida. Então o evangelismo autêntico, né, ele se dá por um comprometimento de coração de interesse ao reino de Deus, à vontade de Deus. Mas em face do quê? De uma programação? Não. Em face da obra pela qual o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu vou citar aqui 2 exemplos, se eu não esquecer do segundo. O primeiro é daquela mulher samaritana. Quando Jesus ali ia evangelizar, a falar ali que ele era aquele que haveria de vir. Ele era aquela água que sedentaria a sua sede, a sua sequidão espiritual daquela mulher. Diz a Bíblia que ela largou o vaso ali naquela fonte e saiu a anunciar o que o Senhor tinha feito e quem o Senhor era para aqueles seus compatriotas samaritanos. Quando nós vemos o Senhor Jesus curar aquele endemoniado, a Bíblia diz que ele queria ir com o Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus seguiam? Estava cumprindo a vontade do Pai, o reino de Deus. Aí o Senhor Jesus disse o que para ele? Vai e começa pela tua casa a falar das grandezas de que o Senhor fez em sua vida. Então o evangelismo autêntico é aquele motivado por um coração, né, constrangido pelo amor de Deus, pela obra que o Senhor realizou em nossa vida. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E por último, o marketing, já no caso do marketing denominacional, ele se dá por uma obrigação de dever cumprido. Agora, olha só, em face do próprio bojo de ensino ou por um compromisso em resposta a uma delegação pastoral. Infelizmente, isso acontece, amado. Vamos ser sinceros e vamos mudar essa realidade. O marketing denominacional se dá por uma obrigação do dever. É como eu participo daquele trabalho que tem caráter evangelístico e depois vou para casa. Bom, minha parte eu fiz. Agora, por quem não foi, amado, as nossas obras serão julgadas. São colocadas numa balança. Se elas são palha, se elas são madeira, se elas são bronze, prata, melhor dizendo, ouro ou diamante. Elas serão avaliadas. E o valor estará justamente na motivação correta. Porque quem tem que estar em destaque é
os interesses do reino de Deus, é o Senhor Jesus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E essa meditação será bem curta, porque aqui já estou encerrando. O evangelho autêntico se dá, olha só, em qualquer dia, momento ou hora. O marketing denominacional em si se dá sempre por dias marcados e sobre os viés de uma divulgação superficial, vazia e em uma consciência de dever cumprido. Então, o Senhor não nos chamou para, como membro de uma igreja, de um ministério, estamos fazendo o que tem que ser feito apenas por obrigação. Fortalecendo a questão anterior do marketing por obrigação, que eu falei, por ordem pastoral, é de fazer, de ir simplesmente para de um grupo que se criou, porque tem que ser feito por conta do bojo do ensino. Eu falei do evangelismo, então a igreja prega o Senhor Jesus, prega o valor do evangelismo, então eu vou ter, se eu prego isso, se eu ensino isso, eu tenho que, né, dar por onde, né, mostrar por onde realmente estou fazendo aquilo que está na Bíblia. Apenas como um dever ou uma expectativa para que não fique aparente o descaso que se é dado pelo evangelismo, onde até mesmo lideranças de ministério, com trabalhos tão próximos de sua casa ou até longe, independente, ficam em casa enquanto as suas ovelhas, seus irmãos estão ali no trabalho evangelístico. Com exceções, é claro. Mas é o que nós vemos. É o que nós vemos e que nos entristece. Eu estou trazendo essa realidade para reflexão. Não é como murmuração, que o Senhor me guarde desse mal, amado. Mas a realidade tem que ser trazida para um impacto em nosso coração, para um confronto à luz do Evangelho. Porque todos eles ali deram ao trabalhar, ao fazer o ID, né, na sua maior proporção. Paulo, dentro do seu ministério, ainda que tenha na sua chamada de evangelística, ele fazia tenda para sobreviver, mas o seu tempo todo era fazendo o evangelho. Então, o evangelho autêntico, o evangelismo autêntico, ele não está preso a uma programação ministerial ou denominacional. O evangelismo autêntico, todo momento e toda oportunidade, ela é preciosa e é aí que se revela um evangelismo autêntico e não parte de um marketing, de um evangelismo de marketing como um marketing denominacional, onde corremos até o risco que eu encerro. Estamos de vez de pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com interesse, né, com o interesse do reino, com o interesse e com o alvo do engrandecimento do Senhor Jesus, como disse Paulo, porque ele disse que não tinha a vida dele como preciosa, ainda que e não seria confundido, que mesmo na vida ou morte, o Senhor Jesus seria engrandecido pelo trabalho, pela vida de Paulo. Então seja essa a nossa motivação, amado, ao estarmos em campo a todo momento para pregar o Evangelho de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e não corremos o risco de, em vez disso, estarmos fazendo prosélitos. Fazendo prosélito. Quando há trabalhos que são feitos em lugares que ali já se encontra uma bandeira denominacional, que não deixa de ser uma bandeira ministerial e da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vai ali um outro ministério e quer ali implantar, através de uns trabalhos em uma casa, próximo àquele lugar, uma placa, uma igreja, quando ali já existe uma igreja evangélica. Isso, corremos o perigo de estarmos dentro do contexto farisaico, de sairmos a campo para arregimentarmos prosélitos a nosso ensino, a nossa crença, a nossa fé ministerial, denominacional. Que o Senhor também, quanto a isso,
venha nos guardar. Amém? Pensemos nisso, refletimos sobre isso. E se tivermos essa insensibilidade, porque aqui essa mensagem de reflexão quanto a esse tema não é para me desmotivar a mim nem a você a questão dos trabalhos da igreja, mas tenhamos cuidado com a motivação. Não limitemos o nosso ide, não limitemos o ide do Senhor apenas aos viés de uma programação ou da igreja que acontece somente no domingo. Pela essa possibilidade de todos participarem. Quando, num momento, no começo da missão, nós consideramos que nem todos vão. É minoria que está geralmente nesse trabalho evangelístico. São departamentos que são convidados, muitos estão ali por conta de convite, não porque foram voluntariamente. E, infelizmente, esta é uma realidade. Por isso, essa palavra vem nos trazer essa consciência em questionamento. Como tem sido o nosso ID? Ele se trata de um evangelismo autêntico ou de um marketing denominacional? Que a nossa fiel consciência ela possa agir desta maneira, possa responder esta pergunta. E ao Senhor buscarmos a sua face para estarmos sempre sobre a direção correta, a motivação correta e louvável. E por certo, como meditamos na mensagem da sexta-feira passada, os frutos eles acontecerão. O progresso do Evangelho não só redundará para a glória de Deus, como também não estamos atrás, mas os galardões eles serão recebidos, porque o Senhor é que quer fazer isso. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e um abraço a todos.